Bom dia, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Deixa eu ver aqui se está tudo certo. Para falar sobre os pontos que eu pensei quando eu estava escrevendo o curso Profissão Artesã de Forminhas. Com uma série de temas, de coisas que eu acho que é importante para quem está começando, né? Eu estou trabalhando aqui, vocês estão vendo, né? Eu estou embalando alguns pedidos aqui, né, do ateliê que estão para serem enviados. E enquanto isso, eu vou aqui falando com vocês, né? E o tema de hoje, a verdade sobre trabalhar em casa com forminhas, um home office. Vamos falar sobre tudo que acontece quando a gente trabalha em casa. E esse foi um tema que eu separei para falar dentro do curso, porque de fato ele é muito importante. Importante para você ter paz no seu ateliê. Isso vai ser muito relevante para você conseguir trabalhar. Agora mesmo, agora mesmo eu tenho que enviar aqui um link de pagamento para uma aluna nova que está entrando. Já estava até esquecendo aqui de mandar para ela o link. Porque vocês podem fazer o curso de profissão artesã de forminhas por apenas R$ 100, tá? E você pode pagar no cartão em até 3 vezes sem juros. E essa foi a opção da aluna que quer entrar. Então, tô gerando aqui para ela rapidinho e a gente já vai entrar no tema. E se você está entrando aqui a sua primeira vez no canal, meu nome é Débora Vicari. Eu trabalho com artesanato de forminhas e esse ano de 2026 eu decidi trazer vários vídeos mais de perto, mostrando o dia a dia, a rotina aqui do ateliê. Mostrando a realidade de quem trabalha de casa com artesanato. Será que dá certo? Bom, vou te mostrar na prática como tudo isso funciona. Acabei de mandar aqui para Nice o link do curso. Nice, seja muito bem-vinda, viu? Vai ser maravilhoso. A gente vai passar esse mês de março trocando todas as figurinhas para você aprender sobre ter uma empresa de forminhas em casa. Pronto, já mandei para Nice aqui. Agora vamos entrar no tema? Pronto, deixa eu pegar aqui uma colinha que eu anotei as coisas para não esquecer de falar nada que é importante, né? Olha, pelo título do vídeo, né? Eu tô colocando esses vídeos e os vídeos anteriores todos numa playlist. No primeiro vídeo eu mostro como vai ser a entrega do curso. No segundo vídeo, no primeiro vídeo que eu fiz ontem, eu falei a respeito de CLT versus empreendedorismo com forminhas. Então eu conto ali um pouquinho como foi essa minha transição, né, de sair da CLT para trabalhar em casa com forminhas e dei uma ideia de como vocês podem fazer isso. E no vídeo de hoje eu separei para falar a verdade sobre como é trabalhar em casa com forminhas. E eu quero falar sobre algumas coisas. Ontem eu falei, por exemplo, como é maravilhoso você ter a oportunidade de trabalhar em casa. Mas não é sobre conto de fadas, né, que existe de trabalhar em casa. Às vezes você vai ver ali a parte boa de quem trabalha em casa, a pessoa postando no Instagram, mas você tá trabalhando em casa. Então, se você acha que vai ser um silêncio maravilhoso, um glamour o tempo todo, não é verdade. Principalmente para quem tem filho, como é na minha realidade. Muitas vezes o silêncio ele não vai fazer parte da sua vida. Agora, por exemplo, tá de manhã, são 9h46. Os meus 2 filhos estão para a escola, então eu tô aqui, ó, sozinha. Significa que não vou ser interrompida em momento nenhum? Não, né, gente? A campainha toca, telefone toca, cliente chama. A gente tem uma série de coisas que a gente tem que fazer. Na verdade, a gente vai ter que fazer. Hoje, por exemplo, era para eu ter começado a live até mais cedo, mas eu estava respondendo cliente, respondendo aluna, respondendo cliente novo que chegou para mim de parceria, que esses merecem toda a atenção. Se você tiver cliente de parceria, você para tudo que você estiver fazendo e vai dar toda a atenção para ele. E o melhor atendimento possível para essa pessoa. Por isso que eu demorei a entrar na live. Bom, deixa eu entrar aqui no YouTube, colocar aqui no chat. Se tiver alguém ao vivo aí, pode falar comigo. O YouTube, ele tem um delay, mas não é muito longo, não. Mas vamos ao que eu queria falar. Muitas vezes a gente pensa, né? Vou trabalhar em casa, vai ser tudo lindo, tudo incrível, tudo maravilhoso, organizado.
perfeito e às vezes a realidade ela é um pouco diferente. Porque dificilmente a gente vai ter tempo sobrando. Eu vou te contar a verdade de como é você gerenciar um ateliê dentro de casa, principalmente sendo mulher e tendo toda a responsabilidade que você já tem. Porque enquanto mulheres, quando estamos dentro de casa, a gente já tem uma série de responsabilidades. E essas responsabilidades não vão acabar com o fato de você começar a trabalhar com alguma coisa, de você ser empreendedora. Então, o que você precisa fazer é ter uma organização, uma gestão de ateliê. Para você não enlouquecer, né? Porque na realidade, às vezes, vai ter muito barulho. Você quer gravar uma story, seu filho tá ali gritando, alguém te chamando, muitas interrupções acontecem quando a gente tem um ateliê em casa. E também, até as pessoas acostumarem, trazem aquela falsa percepção de que a gente está à toa, né? Que a gente não está ocupado. Às vezes as pessoas, né, quando a gente começa a trabalhar em casa, elas têm a falsa sensação de que a gente está sempre disponível. E não é verdade. Quando a gente está trabalhando, né, vamos fazer um comparativo com a CLT. Se você saísse para trabalhar na rua, por exemplo, tá? Ninguém fica te ligando para te perguntar nada. Da sua casa para perguntar sobre o andamento das coisas, porque você está no trabalho e as pessoas de fato respeitam isso. Mas quando você começa a trabalhar em casa, começa a empreender, as pessoas demoram para se situar que você está em casa, mas que agora você está no trabalho. Entende? Eu estou em casa, mas eu estou trabalhando. Então, como você está ali, né, as pessoas estão acostumadas a ter você ali como disponível. Então, até todo mundo se acostumar com isso, demora. Leva um tempo, mas quem tem que colocar limite, criar rotina, é você. Estabelecer um horário de trabalho é você que é dono do seu negócio. Então, às vezes, esse tipo de situação vai gerar muita culpa, muita dúvida, porque você começa com aquela sensação de que você não tá dando conta. Porque você não sabe se faz o que tá em casa ou o que é do ateliê. Então foi por isso que eu criei dentro desse curso Profissão Artesã de Forminhas um módulo de gestão. Por quê? Essa gestão vai ser importante para você conseguir ter bons resultados e não ficar se frustrando, porque não adianta você saber fazer uma forminha linda, perfeita, maravilhosa, se o seu dia a dia é um caos. E ninguém consegue lidar com o caos todo santo dia. A gente precisa de sossego para trabalhar, porque você tem que estar concentrada. Primeiro, porque você está lidando com o sonho das outras pessoas, né? Você vai precisar fazer o seu trabalho bem feito. E se você não tiver atenção suficiente no que você está fazendo, né? Você pode errar. E diversos erros podem acontecer. Pode ser que você erre no modelo da forminha na hora de fazer. Pode ser que você erre a cor, a quantidade, o endereço do cliente quando você for fazer a etiqueta do envio. Pensa só, alguns prejuízos podem ser pequenos, mas outros prejuízos podem ser enormes. Se você não tiver 100% da sua atenção na hora que você estiver trabalhando. E isso também mostra muito do seu profissionalismo enquanto dona de empresa. Você está trabalhando numa empresa de verdade, e o que eu vou trazer para vocês é como você se posicionar dessa maneira. Agora, se você entrega para o seu cliente um trabalho errado, um trabalho mal feito, feito de qualquer jeito, essa credibilidade que você quer passar não se sustenta. Então, não adianta eu ter um feed incrível, uma marca bacana, mas na hora de entregar eu não consigo entregar o que eu prometo. Então, eu acredito que uma empresa só se estabelece no mercado quando, de fato, você tem cliente, você conquista esse cliente, mas faz ele permanecer com você. E o que faz uma pessoa permanecer dentro da nossa empresa é a maneira como a gente trata ela. Como a gente trata o momento delas. Recentemente, eu vi uma pessoa do ramo de festas que ela estava falando do quanto o cliente é o protagonista e não a gente que é o fornecedor. Qual é a prioridade? É deixar o cliente feliz, fazer ele alcançar o objetivo que ele quer com a festa dele, não é o que a gente acha, porque muitas vezes a gente olha e fala, nossa, essa pessoa está escolhendo aqui uma cor super brega que eu não usaria. Mas aquilo faz parte da personalidade do seu cliente. Muitas vezes você vai fazer uma combinação que você não usaria,
Mas a festa não é sua, então a gente tem que aprender a ouvir e a dar bons conselhos, né? Você estuda sobre isso para não errar. Você saber fazer uma combinação de cores que seja coerente. Você saber se comunicar com seu cliente minimamente para poder instruí-lo, porque ele te enxerga ali como um profissional que tem experiência para poder ajudá-lo, né, a não errar, mas sempre colocando ele como protagonista. Para a gente conseguir de fato executar um bom trabalho, a gente precisa de organização. Então, o que é bacana para você conseguir gerir? É lógico que lá dentro do curso eu mostro para vocês na prática como eu faço aqui no ateliê, no dia a dia. Porque esse curso, como ele é para iniciantes, eu coloquei assim as ações práticas e eu executando para você ver como eu faço por aqui. Mas eu posso dar dicas, né, mesmo para quem não vai fazer parte do curso, mesmo ele sendo só R$ 100, mas às vezes você não pode fazer agora, mas eu vou te dar aqui algumas dicas do que você pode fazer aí. O que você pode fazer aí para tornar o seu home office menos enlouquecedor? Porque vai acontecer as interrupções, vai ter barulheira, vai ter gente te chamando em momentos inconvenientes. Então você precisa dessa organização. Então vamos a algumas dicas práticas para você conseguir fazer isso funcionar na verdade. Você deve criar blocos de horários, tá? O que vai acontecer? Um bloco de horário voltado para a produção, um bloco para a sua casa e um bloco para as suas vendas. Sim, Débora, então eu tenho que parar para pensar na venda? É óbvio. A venda e o marketing é o que de fato vai fazer o seu negócio vender. É o que de fato vai trazer cliente novo, é o que vai movimentar o seu negócio. Se você separa tempo para tudo e não separa tempo para a venda, grandes chances de você não sair do lugar. Então, quando você for separar esses horários, separa um horário para você fazer a produção de forminhas, um horário para você organizar as coisas da sua casa e um horário para você executar as suas vendas. E vendas a gente faz todo santo dia. Então você faz o seu planejamento de vendas mensal, mas você tem as ações que você tem que executar todo dia para você poder vender todo dia. Todo dia tem cliente, todo dia tem festa. E você gera esse desejo e mostra o seu trabalho através das redes sociais. É para isso que serve a rede social, para você mostrar o seu trabalho para as pessoas, para você dar a elas o resultado que elas esperam, certo? Então, o que acontece? Separar estes horários é essencial para que você tenha bons resultados. Outra coisa é você separar um espaço mínimo para você poder trabalhar. Hoje em dia eu tenho meu ateliê separado. Mas quando eu comecei, eu fazia na sala de casa. Só que assim, a sala, acabou a sala. A sala virou um espaço exclusivo para fazer forminha. Não adianta, você precisa deixar um espacinho para você poder começar. Ter um espaço seu de trabalho para você não ter que ficar monta, desmonta todo dia. Ter um lugarzinho ali para você fazer e montar os seus produtos. O que acontece, gente? Forminha para doce ocupa espaço. É um negócio que ocupa espaço. Se você tiver bastante venda e vender todo dia, vocês vão ver que é volumoso. É um item que não tem peso, mas em compensação é muito volumoso. Bom, deixa eu ver aqui nas minhas imagens. Para eu mostrar para vocês como eu vou fazendo, né? Eu vou fazendo. A gente já vai empacotando tudo, lacrando. Por quê? Porque, ó, deixa eu mostrar aqui no celular, ó, para vocês poderem ver. Eu vou colocando nos pacotes, vou empilhando e já vou colocando nas caixas para poder despachar. Então, vai ocupar espaço. Deixa eu ver se eu acho aqui o vídeo das caixas, que é essa caixa aqui, ó, que eu tô montando. Então, eu já vou fazendo tudo, ó, já vou colocando assim na caixa, já vou separando, coloco a etiqueta e já despacho. Então, se você vai trabalhando nesse espaço, se ele for pequeno, você minimamente vai precisar de um espaço para você ir trabalhando, né? Tem que ter o espaço para produção, né? Olha, a produção ela vai acontecendo, você vai fazendo e ocupa bastante espaço. É muito volume e você não pode amassar a forminha, né? Ela tem que chegar intacta para o seu cliente, tem que chegar uma forminha bacana. Então, eu, por exemplo, como eu tenho muita venda para fora, para outras cidades, né?
E assim, o maior questionamento que você tem quando vai vender online é o valor do frete, então você tem que tentar deixar isso o menor possível para você poder pular essa objeção. Por exemplo, hoje nós temos aí todos os marketplaces, Shopee, Mercado Livre, e todos oferecem frete grátis. Eu mesma tenho os meus produtos lá, só que você, como produtor, deixa eu contar uma coisa para você, não existe frete grátis. Esse frete grátis não existe. Alguém vai pagar. E esse alguém é você. Então, quando você vai vender um produto lá no Mercado Livre, eles te cobram uma taxa para você colocar esse produto no frete grátis. Então, eu, por exemplo, para oferecer essas forminhas lá no Mercado Livre, eu pago uma taxa de R$ 40. 40 e pouquinho é o que eles cobram ali para poder entregar o produto. Então, como que a gente faz para conseguir oferecer este frete? Você vai precisar embutir esse valor no custo ali do seu produto. Então, quem compra na internet nesse marketplace tem a falsa sensação de que eles não pagam frete, mas é mentira, já está embutido ali no valor do produto. Isso não existe, tá, gente? Então, tudo que você compra, o frete, ele está embutido no valor do produto. Não existe frete grátis. O correio, a transportadora, ninguém vai levar a sua mercadoria de graça. Isso não existe, tá? Então, tudo que a gente faz é uma boa precificação. E dentro da sua casa vai funcionar do mesmo jeito. Essas caixas que eu estou embalando aqui, por exemplo, ó, elas vão para... Deixa eu ver para qual cidade. Eu até fiz um post ontem no meu Instagram mostrando, né, a quantidade de cidades que eu envio as minhas forminhas. Então dá para vender online, dá para vender na sua cidade, dá para vender de todo jeito. Na verdade, eu acho que só não dá certo quem não quer. Então essa cliente aqui, ela é de Candeias, Jaboatão dos Guararapes. Olha isso, gente. Lá em Pernambuco. Isso eu vendi por onde? Lá pelo Instagram. Eu alcancei essa cliente lá no Pernambuco. Teve uma outra encomenda que eu mandei lá para Manaus. Levou 30 dias para chegar na casa do cliente. Deixa eu ver no post que eu coloquei ontem algumas cidades que eu entrego. E eu moro em Ponte Nova, Minas Gerais, no interior de Minas. Então, onde você mora não é obstáculo para você poder vender. Deixa eu abrir aqui, ó. Guarulhos, em São Paulo. Eu vendo muito para São Paulo. Inclusive, eu tenho algumas parceiras em São Paulo. E o que significa parceria, gente? É cliente que compra todo mês. É cliente que compra uma, duas, de 3 a 4 vezes por mês. Então, sim, tenho parceiros em São Paulo, vários em Minas Gerais, várias aqui na minha cidade, né? Então, ó, Belo Horizonte, Contagem, Várzea da Palma, tem uma parceira lá em Várzea da Palma, Rio de Janeiro, Camaçari, na Bahia, Curitiba, que é no Paraná, né? Americana, em São Paulo, Indaiatuba, também é em São Paulo, Barão do Monte Alto, Minas Gerais, Ouro Preto, Minas Gerais. Gente, como a gente tem cidades em Minas Gerais, né? Se a gente for pensar só em Minas Gerais, tem tanta cidade, eu já entreguei em tanta cidade que eu nunca tinha ouvido falar do nome das cidades. Mas o trabalho da internet tem o poder de alcançar muita gente, né? Ó, esse é o post que eu coloquei lá nos meus stories. Dos lugares que eu envio, né? Eu postei lá no meu Instagram ontem, eu acho que ainda tá lá. Mas voltando aqui no tema. Então, você vai separar esse lugar mínimo na sua casa para produção, armazenamento, fez, embalou, despachou. Porque se no seu caso você não tiver espaço, você não vai conseguir fazer aquele estoque de pronta entrega. Mas você pode fazer o estoque como eu faço aqui, ó. Deixa eu pegar ali, que eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. E dessa maneira, você consegue guardar mesmo tendo pouco espaço. Deixa eu pegar ali. Ó, vamos falar de proporção de tamanho. Tá vendo esse pacotinho aqui, ó? Aqui eu guardo 50 forminhas, elas já estão prontas. Tudo que eu tenho que fazer é passar na máquina. Isso aqui não ocupa espaço, gente. Olha só o tamaninho, né? Agora vamos pegar a mesma proporção
Já finalizada, ao tamanho. Então, para você guardar isso aqui, vai depender de um espaço enorme, né? Para você conseguir guardar uma quantidade grande desse pacote. Então, é muito mais fácil guardar esse aqui, né? Ó. E tem um detalhe, uma peculiaridade, que se você vai guardar este pacote, tá? Exposto à luz, ele tende a perder a cor, tá? Então, vamos imaginar que você coloque isso numa prateleira e ela tem muito contato com a iluminação, ela tende a ir ficando desbotada, ir perdendo a cor. Então é muito melhor você armazenar no pacotinho, né? Ó, porque você pega um pacotinho desse aqui, coloca dentro de uma caixa de papelão, fechou, acabou. Amor, pode ficar ali, ó, não vai perder nada de cor. Vai ficar guardadinha, bem armazenada, livre de umidade e vai te dar a possibilidade de ter um produto ali armazenado de uma forma mais rápida e mais prática para o seu dia a dia. Então, tudo isso eu vou mostrar lá dentro do curso, né, do que é melhor. Então, rotina de trabalho. Então, você precisa criar uma rotina de trabalho. Então, quando inicia o seu expediente? Quando finaliza o seu expediente? Porque mesmo você trabalhando em casa, tem que ter um horário de trabalho, um horário para as coisas funcionarem. Por exemplo, hoje o meu almoço está adiantado, então eu só tenho que fazer um arroz. Então eu desço às 11 só para fazer ali um arroz. Porque ontem eu já tinha preparado as outras coisas, né? O meu horário para subir para o ateliê, para trabalhar, é às 8 da manhã. Então às 7 eu fui lá na minha cozinha, montei a minha lasanha, né? Ó, deixa eu até mostrar um videozinho aqui para vocês poderem ver. Coloquei para assar. Eu assei, fiz tudo lá na minha cozinha e quando deu 8 horas eu subi para trabalhar. Então, eu tenho meu horário de trabalho. Antes de subir, né, pro meu trabalho, eu vou ajeitar alguma coisa na minha casa, adiantar algo que eu precise fazer por lá. Fazer qualquer outra obrigação que você tenha dentro de sua casa, né? Às vezes é você que leva o seu filho para a escola. Então, você tem que organizar os seus horários para isso. Então, dá 8 horas que é o horário de eu subir para o ateliê, eu subo para o ateliê. Dá 11 horas que é o horário de eu ir lá para minha cozinha, eu vou para a minha cozinha. E eu retorno aqui para o meu ateliê novamente à 1 da tarde. Débora, teve algum dia que você trabalhou além do seu horário? Claro, né, gente? Eu trabalhei inúmeras vezes, até de madrugada, virei noite sem dormir várias vezes. Por quê? Porque eu não tinha gestão. Então, eu já sofri muito para dar conta trabalhar muito, de fazer 16 horas de trabalho por dia. Porque às vezes, né, a gente pensa, e se eu não vender? Mas e se você vender? Amor, se você vender, você vai ter que entregar. Vai ter que entregar, vai ter que dar conta do trabalho. Então, já você deve estabelecer, ter uma rotina produtiva, fazer esse estoque, para você não precisar ficar presa. Então, tudo vale a pena. Quando se tem um bom planejamento, para que você não fique refém do seu próprio trabalho. Muitas vezes a gente começa a empreender e a gente fala que finalmente vai ter tempo e liberdade. E muitas vezes a última coisa que você vai ter é tempo e liberdade. E às vezes dá muito problema dentro de casa, porque de fato você não vai ter tempo para nada. Por isso, você precisa começar com essa rotina organizada desde o início. Então, no Profissão Artesã de Forminhas, eu fiz questão de te mostrar como você organizar, para você organizar ali o seu ateliê, a sua rotina, para você não virar uma escrava dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio negócio, porque tem grandes chances de isso acontecer. Aconteceu comigo e com inúmeras alunas que eu já tive ao longo do tempo, justamente por não ter essa preparação, esse compromisso, sabe? Que às vezes você fala, né? Ah, hoje eu não tenho pedido nenhum. Ao invés de você ficar parada ali olhando para o tempo, você vai preparando os próximos dias, que talvez você vai estar cheia de pedidos, sabe? Começar com esse discernimento, eu acho que muda completamente o jogo. Então, você que está assistindo esse vídeo e você quer aprender a trabalhar em casa, você quer trabalhar com forminhas, mas da forma correta, organizada, respeitando o seu trabalho e de forma lucrativa, porque a gente não quer ficar trabalhando. A gente quer ter dinheiro, quer ter recurso financeiro, então é isso que eu vou mostrar para vocês. No curso Profissão Artesã de Forminhas, vou deixar um link aqui embaixo, que é o link do meu WhatsApp, que é onde você deve mandar mensagem falando que quer fazer o curso. Esse curso vai ser entregue todo no YouTube, então eu vou enviar os links para vocês cada semana, começando no dia 7 de março. A cada semana eu libero um módulo do curso para você e no sábado a gente tem uma aula ao vivo para você poder tirar todas as dúvidas.
com relação a este módulo liberado nessa semana. Na semana seguinte, libera-se um novo módulo e novamente a gente tem outro encontro ao vivo de Tira Dúvidas. Isso até na primeira semana de abril, que é quando finaliza o curso e a gente tem o nosso último encontro ao vivo. Então tem todo o curso gravado para vocês, ensinando a fazer as forminhas, mas ensinando muito mais do que isso. Mas além das aulas gravadas, essas aulas são em torno de 50 aulas gravadas e além delas a gente tem 5 encontros ao vivo de 1 hora de duração cada encontro. Então, gente, tá de graça. Se eu fosse cobrar, assim, uma mentoria para te explicar tudo que eu tô mostrando para vocês aqui, não seria menos de R$ 1.000. Bom, coloquei esse valor super especial e acessível para você poder começar o ano. E pode ser que da próxima vez que eu vá abrir não seja mais o mesmo valor, então tá super especial, pode aproveitar. Porque nesse curso você vai aprender o básico para você começar da forma correta. Tá, Débora, não quero trabalhar com forminhas. Dá para eu assistir o curso e aprender essas outras coisas? Eu trabalho com outro tipo de artesanato? Claro. Porque esse módulo de gestão, ele engloba qualquer coisa, né, que você vai fazer. E o módulo de criação de marca também. Mas a gente também tem um módulo específico para você aprender de fato a fazer a forminha, tá joia? Então, trabalhar de casa é muito bom, tem o seu lado bacana, mas também tem as suas dificuldades, né? Eu não tô aqui para vender para vocês algo assim maravilhoso, incrível. Pensa no seguinte, todas as obrigações que você tem hoje, dentro da sua casa, elas vão continuar, você só vai implementar novas obrigações. Para que isso funcione, você precisa de uma gestão eficiente para que isso funcione. Para você ter paz de espírito para trabalhar, ok? Gente, eu vou encerrando por aqui. Vou fazer uma etiqueta agora para envio. Para enviar esse pedido para minha cliente, para isso eu preciso de bastante atenção, né? Vou mostrar essa parte dentro do curso para você ficar prontinha aí para receber seus novos clientes. Mas não se preocupe com isso, você pode começar trabalhando dentro da sua cidade e depois expandir isso para fora e atender, às vezes, pessoas no Brasil inteiro. Como eu faço por aqui, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, pode mandar aqui embaixo nos comentários. Se quiserem trazer algum tema para eu falar, também pode colocar aqui embaixo. Amanhã eu já separei o tema para eu poder falar que é o maior lucro do meu negócio. Eu vou contar para vocês amanhã qual é o maior lucro do meu negócio. Isso é o que eu vou te contar no vídeo de amanhã. Não esquece de dar like no vídeo, estou gravando aqui com todo amor e carinho para você. Pode mandar o seu questionamento, assiste, gente, a playlist, porque eu coloquei outros temas para vocês poderem ver. No primeiro videozinho ali da playlist é onde eu explico como é que vai ser o curso. Qualquer dúvida, você clica no link daqui do WhatsApp, que está debaixo nos comentários. Faça a sua inscrição, que eu vou amar ter você aqui comigo do outro lado, resolvendo os problemas ou realizando o seu sonho de ter o seu próprio negócio. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, boas vendas.